Alô, povo de Deus, uma boa noite para quem está de noite, um bom dia para quem está de dia, uma boa tarde para quem está de tarde. Ainda vamos falar agora sobre a segunda parte da lição, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. E o tema de domingo, amanhã, será a Igreja diante do Espírito de Babilônia. Então, nós vamos fazer o seguinte, porque o assunto é muito extenso, é muito difícil de falar aqui tudo sobre isso, muito difícil. Nós vamos colocar os pontos considerados mais difíceis da lição número 1. Por exemplo, a lição cita Apocalipse 3:1, 13:1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Então nós vimos aqui a besta que emerge do mar, cuja lição também diz, é o anticristo. Por que mar? Porque mar significa povo sem Deus. Me parece que Isaías 57:20 fala que os ímpios são como o mar agitado, cujas águas lançam de si lama e lodo e não se aquietam. Então, a Bíblia mostra os ímpios como o mar. E o anticristo será eleito por pessoas ímpias após o arrebatamento da igreja. Não é? Então, o que acontece? Em Apocalipse 13:6, também, que está citando aí, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar o seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido, 7, fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. Esses santos aqui são aqueles que vão aceitar Jesus Cristo na grande tribulação, através da pregação das 2 testemunhas e das 12 tribos de Israel, que vão se levantar na grande tribulação na metade dos 7 anos. Então, como você pode ver aqui, como você pode ver, já falamos aqui justamente sobre isso, porque tem a besta que emerge do mar, que é o anticristo, e a besta que emerge da terra. Nós estamos também usando o meu livro, tá? Eu estou lendo ele, que é Mistério do Apocalipse, Microchip, Fibra Ótica, Código de Barras. E também fala que Babilônia é a mãe, a mãe das prostituições e das abominações da terra. E eu tenho aqui uma reportagem da revista Época, tá? Da revista Época, do dia, deixa eu ver aqui, 11 de setembro de 2000, dizia o seguinte: documento do Vaticano apregou a supremacia do catolicismo e tumultuou o diálogo com outras religiões. Subtítulo dessa reportagem da revista Época: Ecumenismo, tolerância em xeque. Então aqui dizia o seguinte, no texto da reportagem dizia o seguinte: a divulgação do Dominus Iesus, Senhor Jesus, feita semana passada pelo Vaticano, isso já aconteceu há mais de 20 anos, irritou defensores do diálogo ecumênico em todo o mundo. Ao longo de 36 páginas, o documento afirma a supremacia do catolicismo. Define-se como a verdadeira Igreja de Cristo e o único caminho da salvação. A declaração foi aprovada pelo Papa João Paulo II, que já partiu, e leva a assinatura do cardeal alemão Josef Ratzinger, que também já foi Papa, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o antigo Santo Ofício, que foi o antigo Tribunal da Inquisição. Isso é história, tá? Para o Vaticano, a Igreja Católica se considera a mãe de todas as igrejas, que seriam apenas crenças. Dom Estevão Bittencourt, padre beneditino e teólogo, declarou: a verdade não pode estar em todas as religiões ao mesmo tempo. O catolicismo é o único caminho para Cristo. Quer dizer, é tremendo como o Apocalipse se cumpre, em nossos dias. Ao declarar que a igreja, essa igreja é a mãe de todas as religiões do mundo, o Papa fez cumprir uma das profecias que foi escrita pelo apóstolo João, na ilha de Patmos, que diz assim: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Nós vimos aí uma jesuicidência, de tudo isso. Quer dizer, eu li aqui algo da revista Época, a reportagem, certo? Então, interessante que nós vemos que essa mulher também está embriagada com sangue dos testemunhos de Jesus, como fala também Apocalipse 17, verso 6, que é tema também que está na lição. E durante 1300 anos, no período conhecido na história geral como período negro ou idade das trevas, foram mortos mais de 60 milhões de pessoas no Tribunal da Inquisição. Esse Tribunal da Inquisição, ele foi melhorado pelo Papa Gregório IX. Isso tudo que eu estou falando está em história geral. Então, que mais tarde foi Tribunal do Santo Ofício.
Só na noite de São Bartolomeu morreu mais de 30 mil protestantes, a maioria descendente da pregação de João Calvino. Era conhecido como os calvinistas. Né? Entendeu? E fala que essa mulher, ela tem 7 cabeças e 10 chifres, porque 7 são os montes. Roma, na sua geografia, é formada por 7 montes. São os montes Capitolino, Palatino, Esquilino, Aventino, Quirinol, Viminol e Celiano. Tá? E também, em 92, elaborou a terra em 10 reinos, para ser firmada em 93, no Clube de Roma, que a geografia o chama de Clube da Itália, que são os reinos América do Norte, 2 Europa, 3 o Japão, 4 Sul da África, Austrália, 5ª União Soviética, 6ª América Central, América do Sul, 7º o Mundo Árabe, 8º o Norte da África, o 9 a Índia e o 10 a China. Né? Parte desses reinos é comunista, é o dedo em parte de ferro que está na Estado de Daniel 2, que ele discerniu para Nabucodonosor, e parte é democrata, é o dedo em parte de barro. Interessante isso aí também. E se você prestar atenção, a Bíblia também fala que também são 7 reis, né? E Roma teve 7 dinastias. Eu tenho aqui no meu livro Mistério do Apocalipse. Primeiro governo foi cônsul, consulado. Segundo governo, triunvirato. Terceiro governo, decemvirato. Quarto governo, ditadores. Quinto governo, reis, reinado. Sexto governo, imperadores, na época de Nero e outros que apareceram. E 7º governo foi os Arcas de Ravenna, que foi o que menos durou. E diz a Bíblia que a besta era e já não é, e ela também é o 8º, e é dos 7, e vai à destruição. Roma dominou há mais de 2000 anos, não domina mais porque a igreja está resistindo. Tá? Em 2 Tessalonicenses, fala que a igreja está resistindo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Porque já o ministério da injustiça opera. Naquela época já operava. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, que é a igreja do Senhor. E aponta para Roma. A Bíblia chama o anticristo de besta, Roma de besta, e a Bíblia também chama o falso profeta, que é a besta que emerge da terra, um homem religioso, de besta. E aponta para Roma. João quis saber quem era essa mulher embriagada com o sangue do santo e com o sangue do testemunho de Jesus. E no capítulo 17, verso 18 diz: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E quando João escreveu Apocalipse, qual era a cidade que reinava sobre os reis da terra? Era justamente Roma. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Espero que você tenha entendido.